Fala galera, aqui quem está falando é o professor Ed do canal CR da Escola, o canal de Ciência da Religião Aplicada. E como a gente ficou um pouco sem tempo para fazer os vídeos, eu optei por essa semana a gente mostrar algo que seja interessante, que seja também muito útil para utilizar no espaço de sala de aula, quando a gente for falar de, enfim, várias religiões, mas quando for trabalhar com dados relacionados às religiões. Eu estava preparando uma aula sobre grandes religiões e de repente no meio da pesquisa me deparei com uma reportagem. A reportagem tinha uma fonte que era de uma associação e eu fui atrás dessa associação. A associação é essa aqui, olha, ARDA, Association of Religion Data Archivists. Aqui mantém um projeto, a John Templeton a John Templeton Foundation foi a mesma que deu a premiação para o físico brasileiro, que eu tinha colocado o postagem lá no blog. E aí, nesse projeto, o que eu deu para perceber assim? Eles fazem o censo das religiões pelo mundo e assuntos relacionados à religiosidade, né, pelo mundo. Então, tem muitas informações, tem muitos dados, dá para fazer comparação entre grupos religiosos de um país com outro. Dá para pegar, por exemplo, do Brasil com outro país da América Latina, por exemplo. E aí, as informações que eles dão sobre eles, né, sobre da onde é que vem o trabalho, quando ele começou. A Associação de Arquivos de Dados Religiosos, ou a ARDA, se esforça para democratizar o acesso aos melhores dados sobre religião. Foi fundada em 97 e lançada em 98, veja só, desde 98 esse serviço está disponível online. Inicialmente eles dizem que o serviço era para fazer uma pesquisa sobre os dados religiosos dentro dos Estados Unidos, mas logo depois, como teve muita repercussão, eles abriram para dados do mundo todo. Então, se você faz pesquisa relacionada à religião, tem uma base de dados de algum lugar específico, enfim, você pode entrar em contato com eles e mandar a pesquisa e os dados que você tenha para lá, para serem incluídos no banco de dados que eles constroem. Beleza? Tem outras informações aqui sobre eles. E o mais interessante aqui, ó, foi que explorando aqui o site para ver o que tinha disponível para a gente, que a gente poderia utilizar, tem esse Teaching Tools. No Teaching Tools é a parte educativa, ou seja, eles te dão uma série de dados e nessa série de dados eles vão te indicar como trabalhar isso em sala de aula. Foi isso que me chamou mais a atenção, porque não basta simplesmente os dados estarem lá, e a gente ainda tem muito trabalho para, além de organizar os dados, ainda ter uma maneira de trabalhar esses dados, né? Então, quem às vezes não tem tanto tempo para pensar nesse tipo de abordagem, mas eles te dão uma série de sugestões de como trabalhar esses dados dentro de sala de aula. Agora sim, tá tudo em inglês. Então, talvez o idioma seja uma barreira. E por isso, eu pensei em dar uma dica. Se você usa o Firefox, se você usa o Chrome, da mesma maneira, você pode ir aqui em extensões. Ok? Nesse extensões, encontrar mais extensões. Eu já tenho instalado aqui. Você procura esse aqui, olha, Google Translator for Firefox. Você vai colocar aqui em cima, ou pode colocar simplesmente tradutor e ver o que é que aparece. Eu optei por esse do Google aqui porque eu posso abrir uma página aqui, por exemplo, e aí depois que você instalar, você vai só clicar no tradutor, ele vai perguntar se quer continuar a tradução, aí ele vai traduzir toda a página para você, aquilo que for possível ser traduzido, né, lógico. Mas ainda assim, ó, dá para ir fazendo a leitura. Eles têm todos os arquivos que eles te deixam disponível, estão em PDF e também estão em inglês. Então, se seja uma outra maneira, seja usar o Google Tradutor online. Ou consultar alguém que você tenha disponível que possa ajudar a entender o que eles estão sugerindo no material, né? A maior parte, eu dei uma olhada rápida no material, vou ver se tem aberto aqui. Aqui, ó.
esse material aqui que eles deixam disponível, está em Word, né? Eu falei que estava só em PDF, mas ele te dá em Word e ele vai te dar uma maneira, um roteiro, né? Seria um plano de aula de como trabalhar com o material e os dados que ele tem sobre religião, né? Toda religião pelo mundo. O que eles chamam de religiões nacionais ou nações religiosas, uma coisa assim. E ele usa o exemplo aqui da China, por exemplo. Primeiro dá uma olhada nos dados sobre a China. Quantas pessoas vivem lá, qual religião é mais comum e qual é a segunda religião mais comum. E aí, a partir disso, essa pesquisa vai sendo respondida através dos dados que eles oferecem lá no site. Então, eu acho muito interessante essa proposta de não só levantar os dados, mas mostrar como aquilo serve como base de pesquisa tanto acadêmica quanto escolar, né? A ideia que eu tive foi de, claro, não sei se nesse momento vai caber isso, porque eu não tô definindo ainda o que vai ser feito em relação ao trabalho com grandes religiões, mas para mim já foi uma grande luz ter visto essa quantidade de informações aqui, como eles trabalham os dados, apresentar os dados do Brasil em sala de aula, que é levantado por esse grupo, e aí eu fui lá no site, dei uma olhada para ver quais são as informações que eles mostram sobre o Brasil e aparecem essas aqui, ó. Não religiosos, pentecostais, católicos aparecem aqui nesses dados como 55,3% da população brasileira. Aparecem uns termos que eu acho muito interessante que não sei se aparece nos dados do IBGE, mas aparece, por exemplo, Christian Syncretic, acho que é assim que fala. Mas seriam as religiões, ou os grupos religiosos que teriam um sincretismo com o cristianismo. Aparece um termo chamado neorregionalismo. Eu queria fazer um próximo vídeo que a gente já está arquitetando aqui, ó, o roteiro dele, é sobre a questão classificatória das religiões, né? Porque pode parecer simples, alguns termos às vezes não aparecem em uma pesquisa, mas aparecem em outras pesquisas. Isso tem muito a ver com a escolha que o pesquisador faz. Então pode existir uma classificação que não existia até então, e aí o pesquisador, para facilitar o seu trabalho, ele resolveu criar um termo em que, né, capte aquele fenômeno religioso que ele está investigando. Isso é uma coisa que parece ser normal dentro da pesquisa, quando se pesquisa religiosidade ou religião. E é o método classificatório, né? Um método que é um método também da ciência da religião, criar essas classificações, né? Mas a classificação, como eu falei anteriormente, às vezes ela pode ser criada de acordo com a pesquisa que vai ser feita, né? Agora, se aquele termo vai ou não pegar, ou aquele termo vai ou não acabar virando senso comum entre as pesquisas, já é uma outra questão. Por exemplo, ele mostra aqui pra gente neorregionalismo, que seria 2,6%. E a pergunta é, o que seria o neorregionalismo? Ou outros regionalismos, que seriam imagino eu que seriam religiões que são manifestações típicas do lugar, né? Tanto grupos que trazem de volta aquela religiosidade típica daquele lugar em que elas se encontram, ou outros que, né, permanecem ou tentam permanecer manter aquela manifestação religiosa de acordo com como vem sido passado ao longo do tempo. Bem, o que mais a gente pode fazer? Uma outra ferramenta incrivelmente interessante é essa aqui, ó. National Profiles, e aí eles colocam, tu vai selecionar o país que tu quer ver o primeiro, e aqui embaixo você tem uma possibilidade de comparar a realidade religiosa de um país com outro. Por exemplo, eu vou pegar aqui Argentina e Brasil. Aí ele vai dar pra gente um resumo demográfico e aqui, por exemplo, aqui, olha, ele coloca que como religião ou religião oficial aparece o cristianismo e o catolicismo, né? Mas a gente sabe que oficialmente
mesmo que contraditoriamente o cristianismo não seja a religião oficial, mas ela tem uma maior aceitação, vamos assim dizer, né? Então eu não sei com que base aparecem esses dados. Vamos ter uma notinha bem aqui, vamos dar uma lida aqui. Ok, aparece o cristianismo com base outro database que eles têm de um projeto sobre preferências religiosas governamentais. Foi assim que deu para entender, mas enfim, a outra questão aqui. Eles colocam uma série de parâmetros. Esses índices tem um arquivo que eles explicam o que são esses índices ou índices, né? O que são esses índices que aparece dentro dos dados das religiões, dos dados dos países. Nesse caso, faz uma comparação aqui entre a regulação, aqui ó, aparece uma database entre uma tentativa de regulamentação ou não de todas as religiões ou das religiões. Vamos dizer, se existem leis que defendem ou protegem ou dão garantias para grupos religiosos em comparação entre Brasil e Argentina aqui no caso, né? A segunda aparece sobre a discriminação com minorias religiosas. O índice também parece ser maior ali. Eu vou tentar achar aqui de novo sobre os índices. Quando eu pesquisei Brasil, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, quando eu pesquisei Brasil, aqui embaixo aparece o índice. Os índices, né? E aonde está? Acho que é aqui. Bem aqui. E aqui... Não. Eu perdi... Eu tinha até aberto esse... Vamos ver. Ah, aqui, ó. Aqui ele vai explicar pra gente o índice de regulação das religiões, enfim, várias categorias que eles colocam sobre políticas de restrição, sobre instituições religiosas, sobre práticas, enfim, uma infinidade de arquivos e de índices feitos nos países, e eles colocam isso como parâmetro, né? Muito bem. É isso. Eu acho que é uma fonte muito rica. Eu vou tentar dar uma traduzida em alguns arquivos que eles colocam aqui, como indicação para desenvolvimento de atividades. Acho que tem uma boa base de dados para ser utilizada dentro desse site. Tentem instalar. Para quem não tem instalado ou que tem dificuldade ou não tem noção nenhuma de inglês, tentem instalar esses dois aqui, ó, especificamente. Eu não vou editar esse vídeo, eu vou deixar do jeito que tá, eu vou só enviar ele. Então dá tempo de anotar os dois nomes e tentar adicionar as extensões para ajudar nesses sites que são em inglês, que às vezes a gente quer tentar tirar alguma informação mais rápida para elaborar algum material ou mesmo para pesquisa pessoal, e aí se esbarrar na língua, isso facilita absolutamente. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir, não esquece de seguir o canal. Talvez a gente dê uma parada um pouco rápida relacionada à gravação de vídeos. Vou tentar seguir nessa linha, mostrando sites, apresentações de aulas e para comentar alguma coisa relacionada ao trabalho que a gente faz aqui. Tchau, tchau, tchau.